Se você já está nesse canal há um tempo, sabe que por aqui vamos além do que acontece dentro das quatro linhas do futebol, para conhecermos um pouco mais sobre alguns elementos que compõem esse esporte, como a vida dos jogadores e algumas curiosidades dos times. Mas nesse atual momento, não tem como não falar sobre o que está acontecendo na Europa. O ataque da Rússia no território ucraniano está prejudicando o mundo inteiro, e por isso hoje você vai conferir as consequências do conflito entre Rússia e Ucrânia no esporte. Para alguns, pode ser até estranho pensar o que o esporte pode fazer em horas como essa, mas acredite se quiser, a paixão pelo esporte pode mudar o mundo. O futebol, por exemplo, já foi responsável por parar uma guerra no passado. O Rei Pelé é o maior jogador da história do futebol, mas o acontecimento que marcou sua carreira aconteceu na Nigéria, no continente africano, em 1969. O Santos de Pelé estava por lá e foi convidado a fazer um jogo amistoso. E para a partida acontecer, o governo nigeriano decretou um cessar-fogo e a guerra parou por um tempo. O Santos venceu por 2-1. O conflito retornou depois que o time brasileiro foi embora, mas um ano depois chegou ao fim. Atualmente, os ataques da Rússia na Ucrânia estão causando muita tristeza e caos no mundo todo. Para os atletas que estão em território ucraniano, a tensão é grande e o desespero aumenta a cada dia que passa. Alguns jogadores brasileiros que jogam no Shakhtar Donetsk, Metalist e no Dynamo Kiev, como Pedrinho, David Neres e mais alguns outros que jogam em times menores, estão na Ucrânia e não sabem quando poderão sair. No total, são 30 atletas brasileiros. O Brasil é o país com mais jogadores estrangeiros do campeonato ucraniano, e eles ainda estão por lá pedindo ajuda às autoridades brasileiras, para que eles, junto de suas famílias, consigam sair do país antes que algo mais grave aconteça. Os aeroportos estão fechados. O único meio de deixar a Ucrânia é por vias terrestres. O jogador brasileiro naturalizado ucraniano, Júnior Moraes, é jogador do Shakhtar Donetsk, e ele teve sua saída proibida por decreto presidencial que impõe todos os homens de 18 a 60 anos a permanência no país. E ele pode ser chamado para defender a Ucrânia contra as forças russas. Você deve ter visto também que muitas sanções globais estão sendo impostas contra a Rússia. No esporte, algumas empresas russas que patrocinam equipes e times de futebol estão tendo seus contratos rescindidos. No futebol, o Manchester United encerrou de imediato o contrato com a Aeroflot, que é uma companhia aérea. Isso depois da invasão russa à Ucrânia. O Schalke 04 da Alemanha retirou o logo da Gazprom de seus uniformes, que é uma empresa de energia russa. Além disso, devido a tudo isso que está acontecendo, a UEFA decidiu mudar a final da Champions League desse ano, que iria acontecer em São Petersburgo, na Rússia, no dia 28 de maio, para o Stade de France, em Paris, na França. Já o Chelsea está vivendo um momento de grande tensão. Isso porque o dono do clube é o oligarca russo Roman Abramovich. Ele tem ligação com o governo russo, principalmente com o presidente do país, o Vladimir Putin. De acordo com o jornal The Sun, alguns membros do parlamento estão pedindo que ele saia do Chelsea e que seja proibido de morar no Reino Unido. Alguns documentos foram revelados e mostraram vínculos do Abramovich com o governo russo, além de algumas ações corruptas. A informação mais recente do Roman Abramovich é que ele está saindo do Chelsea. Vai deixar o comando do time após a forte pressão da opinião pública britânica. E o que vai acontecer com o Chelsea daqui pra frente ainda é um mistério. Em outros esportes, muitas sanções também estão acontecendo. A Fórmula 1, por exemplo, cancelou o GP da Rússia que ia acontecer em setembro. Além disso, a equipe Haas também cancelou o contrato com a Uralkali e tirou as cores do carro, que tinha as cores da bandeira russa. O jogador ucraniano Yaroslav Rakitic é jogador do Zenit, que é um time russo, e em sua rede social, ele publicou uma foto da bandeira ucraniana pedindo paz e o fim da invasão. Depois disso, o jogador foi demitido do Zenit. Ele estava na equipe desde 2019. Vale lembrar que Vladimir Putin é torcedor do Zenit e tem grande influência no time. A Polônia enfrenta a Rússia nos playoffs da Copa do Mundo, mas a equipe anunciou que não jogará contra a seleção russa. Não consigo imaginar jogar uma partida com a seleção russa em uma situação em que a agressão armada na Ucrânia continua. Os jogadores e torcedores russos não são responsáveis por isso, mas não podemos fingir que nada está acontecendo, afirmou Lewandowski nas redes sociais. E na partida mais recente do Bayern de Munique, ele usou uma faixa no braço que continha as cores da bandeira da Ucrânia. A Suécia, que também está nos playoffs, se juntou à Polônia e disse que não jogará contra a seleção russa. O governo britânico, que já fez duras sanções contra a Rússia, agora pressiona a FIFA para banir a Rússia de vez da Copa do Mundo. Apesar de todo esse cenário caótico fora de campo, a Voz do Esporte pode ajudar. O estádio do Bayern de Munique, o Allianz Arena, trocou o vermelho tradicional pelas cores azul e amarelo, que representa a bandeira da Ucrânia. No jogo da UEFA Europa League, os jogadores do Barcelona e do Napoli se juntaram ao lado de uma faixa com a frase escrita "Parem a guerra", e foram muito aplaudidos pela torcida presente. No jogo do Manchester United contra o Watford,
os jogadores também pediram paz. Já no jogo do Manchester City contra o Everton, o jogador Zinchenko, que é ucraniano, se emocionou muito durante uma homenagem às vítimas dos ataques russos em território ucraniano. No final, ele ainda deu um abraço no Mykolenko, também ucraniano, que é jogador do Everton. Mykolenko and Zinchenko. That's Zinchenko there, of course, from Manchester City, and there you see it. Two Ukrainian brothers in arms, how they can concentrate on football with everything that's going on back home. O jogador de tênis Andrei Rublev é russo, e após uma final de um torneio em Dubai, ele escreveu a seguinte frase na câmera: "Sem guerra, por favor." O ex-jogador ucraniano Andrei Shevchenko foi um jogador lendário, o maior craque da história do país. Para você ter uma ideia, ele foi o único jogador ucraniano a ter conquistado uma bola de ouro, em 2004. Recentemente ele fez um apelo e disse: "A Ucrânia é minha pátria. Sempre tive orgulho do meu povo e do meu país. Passamos por muitos momentos difíceis. Nos últimos 30 anos, nos formamos como uma nação de pessoas sinceras, trabalhadoras e amantes da liberdade. Só queremos paz. A guerra não é a resposta." Parando para pensar, é até chato perceber que há 4 anos atrás, diversas nações estavam em território russo festejando a Copa do Mundo, que foi a primeira no país e foi muito bonita. A seleção russa conseguiu o feito inédito, chegando até as quartas de final da competição. E agora, em 2022, com chance de novamente jogar a Copa, parece que ninguém quererá jogar contra eles por conta desse triste cenário atual. Em 2018, a seleção da Suécia estava presente na Copa e aproveitará a competição, mas hoje o governo russo está fazendo ameaças ao país caso ele se alinhe à OTAN. A Finlândia também está na mira da Rússia, e nesse cenário, pode parecer que a alegria do esporte e do futebol não será suficiente para impedir essa tragédia. Mas apesar de todo o sofrimento que está sendo causado pelos ataques russos, ainda há esperança para que a situação não se agrave ainda mais. O esporte é poderoso, porque alcança milhares de pessoas ao redor do mundo. Muitos atletas sabem da voz que têm, e por isso é importante passar a mensagem de que essa guerra precisa acabar. No passado, o Rei Pelé junto do time santista conseguiu um cessar-fogo na Nigéria. Agora, quem sabe, através da esperança e diplomacia, esse conflito se encerre o mais rápido possível e sem mais vítimas, porque o mundo que já viveu outras guerras parecia ter aprendido a lição com o passar do tempo. Hoje, está diante de mais um cenário caótico que só causa desespero em quem está vivendo essa situação de perto, e também tristeza em quem está acompanhando de longe. Eu gostaria de voltar para a Ucrânia e ajudar o meu povo, mas não sei atirar, e nem mesmo recarregar uma arma. Eles estão matando civis e atingindo hospitais. É culpa dos russos, mas sim do Putin. Nós queremos apenas viver em paz, disse o jogador ucraniano Vasil Kravitz, jogador do Sport Gijon da Espanha, em entrevista ao jornal Marca. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.